Hoje é quarta-feira, estamos no meio desta semana e que semana poderosa. Como Deus tem falado, como Deus tem se manifestado durante esses dias. Deus tem entregado chave, direcionamento para a sua vida. Nos deixa aí um retorno, porque será bom demais saber o quanto Deus tem te abençoado e tem edificado a sua vida durante esta semana e durante esta série. Esta semana nós estamos caminhando de segunda a sexta-feira na temática atendendo ao chamado de Deus. Isso mesmo, atendendo ao chamado de Deus. Você já conseguiu se posicionar durante esta semana, durante os direcionamentos a qual Deus está nos entregando? Você já conseguiu parar e se posicionar para identificar o que Deus quer fazer através da sua vida nesse tempo? Hoje nós vamos caminhar numa perspectiva muito interessante, e a perspectiva é justamente essa. Mesmo sem entender completamente, esteja solícito ao chamado de Deus. Eu vou repetir, se você pode, pega o seu bloco de anotação, escreva essa frase. Mesmo ainda sem entender completamente, esteja solícito ao chamado de Deus. Vamos ao texto bíblico? 1 Samuel capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: de novo, o Senhor chamou a Samuel. E Samuel então se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou. E disse Eli: meu filho, eu não te chamei. Volte e torne a se deitar. Esse texto é muito interessante porque da primeira vez, como nós vimos ontem, Samuel ele se levanta depressa, ele está apto, ele está disposto, ele está disponível, ele se levanta depressa e corre em direção a Eli. E agora, na quarta-feira, nesse versículo de número 6, nós percebemos que Samuel ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Samuel ainda não conseguiu discernir o que está acontecendo, mas mesmo assim, ele se levanta e ele se disponibiliza ao chamado de Deus. Eu quero te dizer nessa quarta-feira que independente de como você se encontre, isso mesmo, independente de como você se encontre hoje, eu preciso liberar esta frase novamente ao seu coração. Mesmo ainda sem entender completamente, esteja solícito ao chamado de Deus. Existem pessoas que estão caminhando conosco aqui esta semana, que hoje, quarta-feira, você tem mais ou menos uma noção que Deus está te chamando, mas ainda não está tão claro, ainda não está tão óbvio. Eu preciso liberar esta palavra sobre a sua vida, mesmo que você ainda não esteja compreendendo de forma plena, de forma completa, esteja solícito ao chamado de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, só atenda ao chamado, mesmo que você não esteja entendendo hoje, atenda ao chamado. A sua predisposição em aceitar o chamado de Deus vai fazer Deus descortinar o que Ele quer manifestar sobre a sua vida. Foi pelo fato de Samuel, mesmo sem entender o que estava acontecendo, se levantar pela segunda vez, que fez ele sinalizar para Deus que ele estava disponível. Mesmo sem entender, ele estava disponível para viver o chamado a qual Deus tinha sobre a vida dele. Eu quero te dizer que vale a pena. No início você não vai entender muito bem, no início você não vai compreender muito bem, mas a sua predisposição, a sua solicitude em dizer sim, em caminhar em direção ao que Deus quer fazer e manifestar sobre a sua vida, vai descortinar o mundo do Espírito e vai te fazer compreender o que Deus quer fazer e a forma a qual Deus quer se manifestar através da sua vida. Hoje, quarta-feira, nós paramos por aqui. Eu te espero amanhã. A semana ainda não acabou. Deus ainda tem muitas coisas poderosas a manifestar em nosso meio. Eu te espero amanhã para darmos continuidade a esta série. Bora!